Olá, meus queridos, vamos desenvolver esse assunto, o monoteísmo e a trindade. Antes disso, eu queria reforçar aquele conceito do início aqui, tá certo? Há duas maneiras de achar respostas. Uma é construindo sobre o que aprendemos e a outra é desconstruir para aprender. Vamos lá? Vamos nessa viagem? Mas vai um outro princípio, um princípio de interpretação para qualquer texto. Vamos usar o princípio mais simples. Vamos interpretar segundo este princípio. Então vamos lá. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença num só Deus. Na história da civilização e das religiões, o único povo que foi monoteísta no início foram os judeus, que desenvolveram o judaísmo. O que é trindade? Trindade é a crença de que são três em um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Perceba que quando um cristão tenta lhe explicar sobre a trindade, tem inúmeros caminhos, comparações, analogias e longa e exaustiva exposição do que é a trindade. Perceba também que quando explica, eles só trazem o conceito de triunidade, se aproxima mais do conceito de triunidade, que parece ser mais adequado ao que ele está tentando explicar. Conceito de triunidade. São três seres distintos que se assemelham por seus atributos. Estes atributos só podem pertencer a Deus e a nenhum outro, por isso eles são unânimes, por isso triunidade. Quais são esses atributos? Entre eles, perfeito amor, bondade, luz, onipotência, onipresença, onisciência. Como os três têm todos esses atributos, eles são unânimes entre si. Vamos avançar? Como unir agora o monoteísmo do judaísmo e o conceito de trindade ou triunidade do cristianismo? Para isso, teremos que refletir sobre a eternidade de Jesus. Para algumas religiões, Jesus passou a existir após o nascimento da Virgem Maria. Por isso, recebeu o título de Maria, Mãe de Deus. Para outras religiões, entenderam-se através das pesquisas e dos textos bíblicos que Jesus existiu antes de Maria. Por isso Jesus disse que ele é antes de Abraão, é antes de Isaac, é antes de Jacó. Inclusive causou até perplexidade e escândalo perante alguns. Mas essa eternidade de Jesus, como se prova? Prova a partir de alguns textos, não é? Gênesis capítulo 1. Quem explica a teologia da trindade, da eternidade de Jesus, sempre diz que Jesus estava presente na criação quando o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas e antes disso, aonde estava Jesus? Jesus é eterno, Jesus sempre existiu, Jesus não tem princípio, ele sempre existiu. Ou Jesus foi criado em algum momento da eternidade de Deus, muito antes da criação do homem, muito antes da criação da terra, muito antes da criação do universo, muito antes da criação das galáxias. Onde estava Jesus na eternidade? Talvez respondendo a esta pergunta e esse questionamento, nós consigamos responder sobre a junção entre monoteísmo e trindade ou triunidade. Vamos lá? Vamos tentar responder? Vamos para a teologia simples. O que é o conceito de filho? O que é filho? Filho é um ser gerado a partir de um outro. Como filho, este novo ser recebe toda a carga genética dos seus pais, fazendo-o distinto de qualquer um outro ser na face da terra. Podem haver 10 bilhões de habitantes. Só os filhos desses pais têm a mesma carga genética deles e nenhum outro. Vamos avançar? Na Bíblia,
Incontáveis são os versículos e incontáveis são as próprias declarações de Jesus dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o único, eu sou o unigênito, ou a própria Bíblia dizendo e narrando: ele é o unigênito da criação de Deus. Dessa forma, é uma interpretação simples, sem longos discursos, sem teologias avançadíssimas, sem águas teológicas profundas. Jesus é o Filho de Deus, porque em algum momento da eternidade de Deus, ele foi gerado das suas entranhas. Das suas entranhas, Deus gerou o seu filho, e este filho trouxe toda a carga genética do seu pai. Ou seja, Deus é Deus, e por isso no seu filho o DNA de Jesus é o DNA de Deus. Por isso se diz que ele é o Filho de Deus e ele é Deus nesse sentido. Se Deus iniciou este processo de reprodução e de passar a carga genética natural deste produtor para este ser que foi gerado, então esse princípio natural Deus concedeu aos homens. Por isso os homens têm o milagre de gerar filhos, o milagre de gerar filhos segundo a sua descendência, segundo a sua carga genética, o diferenciando de todos os outros. Por isso Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. E como fica agora o monoteísmo do Velho Testamento, ou seja, do judaísmo, inserindo Jesus como Deus para o cristianismo? Simples, numa teologia simples, o Eterno sempre existiu, e por isso é o único e gerou das suas entranhas o herdeiro, e a este concedeu ser senhor de todas as suas coisas, pois este filho tem o seu mesmo DNA, e por isso pode ser chamado de Deus. Por isso ele é um em unidade com o seu Pai, e este Pai o delegou para ser senhor do que há no céu, na terra e embaixo da terra, e lhe concedeu um nome que está acima de todos os nomes. É óbvio que exclui a quem lhe deu essa autoridade. Este nome que está acima de todos os nomes está acima de qualquer um nome no céu, na terra e embaixo da terra. Perceba o princípio de Deus. Nós só fomos capazes de sermos chamados de filhos de Deus por intermédio do seu único filho. Foi criando o seu único filho, a partir desse princípio que nós fomos adotados como filhos de Deus, por causa do seu único, primogênito, unigênito, único Filho de Deus. Por isso, não se pode ir ao presidente rejeitando o secretário de gabinete, pois o próprio presidente não autoriza que ninguém vá a ele sem passar pelo secretário do gabinete que ele mesmo instituiu. Pois bem, ninguém vai ao Pai sem crer em Jesus como Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e esta vontade está expressa. Esta vontade, ela é a vontade de Deus e ninguém pode tirar. Ninguém pode ir direto ao presidente, ninguém pode ir direto ao Pai sem crer que Deus concedeu este caminho só para aqueles que creem no seu Filho. E agora como fica? Por isso, a união entre o monoteísmo do judaísmo e a triunidade ou trindade do cristianismo só tem um caminho: é crer que o Eterno é um e que aprove ao Eterno, com sua vontade soberana e expressa, criar o seu Filho para ser Senhor da sua criação. Quando o cristianismo e o judaísmo crer que Jesus é Filho, então teremos a união entre Torá e o Evangelho. Teologia simples. Deus seja louvado.